Olá a todos, graça e paz, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Quero partilhar algo com a igreja, algo que o Senhor trouxe ao meu coração durante esta noite, durante o meu sono. E eu tive uma visão e quero partilhar com a igreja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração com essa visão. Quero também deixar alguns textos bíblicos para podermos entender com maior clareza também aquilo que Deus falou ao meu coração. E eu não costumo fazer este tipo de vídeos, mas eu percebi a orientação do Senhor para partilhar com a igreja aquilo que eu vi, aquilo que essa visão, essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Deus costuma falar comigo muito com visões, com sonhos, e a maioria deles eu partilho com pessoas muito específicas, são coisas muitas vezes pessoais e outras também que não é o momento ou não são situações de partilhar com outras pessoas, mas esta visão especificamente o Senhor colocou no meu coração para eu alertar a igreja. E eu creio que quando Deus move alguém para trazer algo profético para a igreja, que isso é para nos alertar para esse facto, para essa situação, e a situação que eu quero partilhar convosco é precisamente um alerta para nós, é um alerta de vigilância. Às vezes nós percebemos, nós lemos a palavra de Deus e vemos que os dias do fim, não é? Nós conseguimos entender que esses dias do fim eles estão-se a aproximar, coisas que Deus prometeu na sua palavra que iam acontecer, mas muitas vezes nós andamos distraídos e não focamos, realmente não conseguimos enxergar o tempo que estamos a viver e as situações que nós precisamos de considerar o que estamos a fazer ou a deixar de fazer. E então eu creio que isto é um alerta não só para mim, mas também para toda a igreja, e por isso eu quero partilhar este vídeo no meu canal, torná-lo público, para que todos vocês que vão ouvir esta mensagem, que vão ouvir esta alerta, possam considerar-se alertados pelo Senhor daquilo que está a acontecer espiritualmente no mundo, e também, obviamente, consequentemente, no lugar onde nós estamos, no país onde nós estamos. E com certeza não será novidade nenhuma, percebemos e já sabemos que o mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo de uma influência maligna. Porém, nós sabemos que as coisas, conforme o fim vai se aproximando, as coisas vão se intensificando também. E nós demos, por causa do pecado, da rebelião contra Deus, nós demos uma autorização a Satanás e aos seus anjos para dominarem e influenciarem as nações. E essa influência acaba por nos colocar numa situação de estarmos num terreno hostil, num terreno que está sujeito a guerras, a tribulações. E em Amós capítulo 5, eu quero ler este texto convosco, para nós percebermos que o dia do Senhor que se aproxima, ele é um dia de trevas. Diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Porque é que vocês desejam o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz?
Não será completa escuridão, nem nenhuma claridade. O Senhor fala através do profeta Amós e diz-nos a nós que desejamos o dia do Senhor, que o dia do Senhor será dia de trevas na terra. E, irmãos, a visão que eu tive, ela vai de encontro a este texto aqui, e ela serve de um alerta para nós, para nos despertar para aquilo que Deus está a fazer e para aquilo que está a acontecer na terra também. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que há movimentações no mundo espiritual de anjos e demónios. E os demónios, eles têm uma legalidade aqui na Terra. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno e que os demónios estão a agir contra o povo de Deus e também para trazer escuridão e cegueira no entendimento das pessoas. E a visão que eu tive, irmãos, basicamente é como se nós estivéssemos num lugar, não é? Na Terra, onde nós estamos fisicamente, mas espiritualmente como se fosse requerido de nós uma identificação. E como assim? Eu vou tentar explicar isto da melhor forma para nós compreendermos aquilo que eu quero trazer à igreja. Quando nós estamos num lugar de guerra, num terreno que ele está debaixo de uma influência, é como se essa influência, neste caso, os demónios, perguntassem à pessoa: quem és tu? O que é que tu estás aqui a fazer? E a palavra de Deus, ela ensina-nos sobre isso, que os demónios, quando nós expulsamos demónios, por exemplo, nós vemos a palavra de Deus e percebemos através da palavra de Deus que há uma identificação que é requerida a nós, filhos de Deus, caso não o conheçamos, não é? Os demónios perguntam quem nós somos. E nós vamos ver isso aqui através de 3 textos. Lucas 8, o versículo 28, que diz assim: E quando viu Jesus, este é aquele endemoniado de Gadara, e quando os demónios viram Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Então aquele homem que ninguém conseguia dominar estava possesso de uma legião, e esta legião de demónios, representado pelo demónio que Jesus falou com ele e perguntou-lhe o nome, e ele disse: o meu nome é Legião porque somos muitos, ou seja, era digamos assim, um comandante de vários demónios, de muitos. E isto fala-nos aqui de identidade. Os demónios reconheceram Jesus e disseram: que temos nós contigo? Ou seja, nós não temos nada a ver contigo, nós somos imundos, somos impuros, somos espíritos rebeldes, mas que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Então, os demónios identificaram Jesus. Este é o primeiro texto. Depois temos outros 2 textos também em Atos, no capítulo 16, o versículo 17, que diz assim: Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Um espírito de adivinhação que possuía uma mulher andava atrás dos apóstolos e estava a confirmar e a afirmar quem eram estes homens. Estes homens são servos de Deus. Então, identidade, identificação. E eu estou a falar aqui na questão da identificação porque vai de encontro àquilo que o Senhor colocou no meu coração através desta visão para partilhar com a igreja. Atos, capítulo 19, o versículo 14 e 15, diz assim:
Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Uns exorcistas ambulantes viram Paulo expulsar demónios pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E Paulo tinha uma identidade, tinha uma identificação, uma legalidade para poder estar a fazer aquilo. E isso foi permitido, e essa legalidade vem através da redenção de Jesus Cristo. E estes homens não tinham o conhecimento de Cristo, não tinham uma aliança com Cristo, e então, como eles não eram filhos de Deus, eles não tinham uma identificação legal para expulsar os demónios, para resistir aos demónios, os demónios perguntaram: quem és tu? Quem são vocês? E estes homens, curiosamente, eram filhos de um sumo sacerdote, ou seja, eles estavam por dentro do sistema, eles tinham até o seu pai que era sumo sacerdote. Então isso mostra-nos que o facto de nós, às vezes, muitos de nós poderem até serem religiosos, não significa que nós estamos identificados, espiritualmente falando. E eu quero focar aqui esta situação especificamente e quero que você lembre isto: identidade, identificação, ok? Que é para nós percebermos então aquilo que eu quero trazer acerca desta visão. Então, a visão que eu tive, irmãos, ela vai de encontro a esta questão da identificação. Eu percebi nessa visão que uma voz de comando era dada para que fosse feito um rastreio, se é que eu posso dizer assim, para que fosse feito uma avaliação, foi dado uma liberação espiritualmente para que os demónios vão vasculhar a vida dos filhos de Deus. E nesta visão, irmãos, eu percebi e entendi que houve uma liberação no mundo espiritual e é como se houvesse densas trevas e demónios estão à procura de identificação. É como se a polícia fosse convocada para fazer um patrulhamento, uma averiguação de quem é quem, de quem está onde. E a questão da identidade, ela é muito importante porque quando nós somos confrontados espiritualmente, há uma identificação que nós precisamos de ser, de ter. Nós precisamos de perceber quem nós somos e estar convictos de onde nós estamos. Então, é como se houvesse esse patrulhamento de demónios que estão a obstruir de tal forma em que se eu tentar ir de um ponto para o outro, se eu tentar ir de um lado para o outro, eu sou tragado, eu serei apanhado em incumprimento. E as coisas estão apertadas, as coisas estão a apertar, as coisas estão apertadas e as coisas vão apertar, e eu quero trazer este alerta, irmãos, as coisas estão a apertar espiritualmente. O mundo em que nós estamos a viver não está de brincadeiras, nós precisamos de tomar isto como um alerta, e é este alerta que eu quero deixar a todos nós, que nós procuremos a presença e procuremos a dependência do Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. E nós precisamos estar convictos de quem nós somos e o solo que nós estamos a pisar.
as coisas estão tão apertadas, irmãos, que se nós tentarmos movimentar sem percebermos quem nós somos, sem percebermos qual é a nossa identidade, nós vamos ser tragados. A igreja vai ser tratada por Deus, a igreja vai ser refinada por Deus, mas a verdade é que, espiritualmente falando, conforme o dia do Senhor se aproxima, densas trevas estão sobre a terra. E apesar de nós compreendermos isso, de vermos isso na palavra de Deus, as visões, os alertas de Deus são para nos despertar para essa realidade. Então, esta mensagem é para nos despertar para essa realidade, irmãos, para que nós estejamos com muita atenção. Quem está de pé, vigie para que não caia. Vamos estar em comunhão uns com os outros. Vamos cultivar a dependência do Espírito Santo e vamos cultuar a Deus no nosso lar, nós dentro do nosso quarto, buscando ao Senhor. Nós precisamos de buscar na oração, mas precisamos também da instrução e consequente ação dessa instrução que nós recebemos. Estas três coisas elas vão andar em sintonia. Não chega a orar, é preciso instrução da palavra de Deus, instrução também daquilo que Deus vai trazendo para nós, os alertas de Deus, e depois a ação correta também. E para terminar, eu quero ler mais um texto que vai trazer também uma ajuda para nós, uma orientação, que está em Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A mensagem que eu quero trazer hoje para nós é de que são tempos de densas trevas, são tempos de luta, são tempos de perseguição. Lembre-se disto e lembre-se da ideia que eu trouxe da polícia, dos batalhões de polícia espalhados por uma região, espalhados por um país inteiro, a vasculhar, a procurar identidade, a procurar se podem tragar alguém. Então, o meu alerta é para a igreja vigiar. Os demónios estão à procura de identidade. E há uma liberação no mundo espiritual. E esses demónios vão ocupar regiões, vão ocupar lugares. E nós precisamos de ter a convicção, nós precisamos estar aliançados com Deus, nós precisamos de estar ligados à videira para resistir, nós precisamos estar submissão a Deus, submissão às instruções de Deus, para podermos resistir ao diabo. E Efésios capítulo 6, igreja, quero deixar este alerta convosco. Este é um resumo daquilo que foi essa visão e a ideia daquilo que está a acontecer. E assim como aconteceu com Ezequiel, que subiu a uma torre de vigia, e o Senhor diz que o atalaia, quando sobe à torre de vigia e vê algo vir e não alerta o povo, não alerta as pessoas, o sangue derramado virá sobre o atalaia. Então eu coloco-me nessa posição, eu percebo que aquilo que Deus me mandou fazer é numa posição de atalaia. Então, se você é Igreja de Jesus Cristo, eu quero deixar este alerta para si.
dê-se como alertado daquilo que vai acontecer nos próximos tempos. E que Deus abençoe. Nós temos também aqui em Tiago, capítulo 4, o versículo 6 ao 10, instruções para nós, para resistirmos ao diabo. E eu quero trazer também toda esta instrução na palavra de Deus. Eu poderia trazer a ideia, poderia trazer apenas e simplesmente a visão que eu tive. Seria muito mais simples, muito mais rápido, mas eu quis trazer também todos estes textos e poderia trazer tantos outros mais. Trazer isto para os irmãos para que a mente dos irmãos não fique infrutífera e para que nós possamos ver e entender na palavra de Deus também este alerta e como nós resistirmos e como nós prosseguirmos a caminhada com isso. Então, fica o alerta, dê-se por avisado e lembre-se, identidade. Mundo espiritual está à procura de identidade. E nós, Igreja de Jesus Cristo, filhos de Deus, precisamos de estar convictos e precisamos de estar posicionados nestes dias de trevas, que são dias de trevas, mas fica o alerta para nós que algo no mundo espiritual foi liberado para que o cerco aperte e a ideia é de um patrulhamento, de uma intensificação feroz fora dos planos e da orientação de Deus. Isso pode trazer sérias consequências para nós. Então, irmãos, o meu desejo, a minha oração é que esta mensagem venha edificar a sua vida, venha trazer um alerta. Eu, na posição de atalaia, fazendo este vídeo, eu trago este alerta para si e que Deus possa abençoar, que você possa também buscar cada vez mais, incessantemente, a presença e a orientação do Espírito Santo, porque nós precisamos realmente disso nas nossas vidas, mais do que nunca, mais do que nunca. Que Deus abençoe a todos e obrigado por estarem aí também desse lado. E que esta mensagem possa chegar também a outros irmãos e nós possamos também partilhar esta palavra para que o alerta prossiga até onde Deus assim queira e que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe os seus filhos e que nós possamos reter isto, identificação. Amém? Deus abençoe a todos.